Olá pessoal, eu quero apresentar para vocês o novo quadro do curso Suporte 24 Horas, Café com Aprovado. E na primeira edição eu vou receber uma pessoa que para mim é muito especial, porque a Isabela, ela não é uma aluna do suporte, ela é muito mais do que isso. Ela foi a pessoa que me acolheu aqui na Bahia, foi a pessoa que me ajudou em todos os momentos, ninguém sabe, mas vou contar para vocês, foi a pessoa que me levou o primeiro dia na comarca, porque eu não consegui ir sozinha, porque eu não era daqui, estava com medo de pegar a estrada, eu não tinha nenhum amigo, nenhum apoio, e a Isabela me acompanhou. Então para mim esse momento é um momento de muita satisfação por saber que a minha amiga e que foi professora e aluna do suporte agora vai se tornar promotora de justiça aqui no mesmo estado em que eu sou juíza, que é o estado da Bahia. Então, o Café com Aprovado não poderia estrear de uma forma diferente. Isabela, muito obrigada por ter aceito o convite do curso Suporte, por ter aceito o meu convite. Você é uma pessoa muito especial, que está muito além de aluno, muito além de... Você para mim aqui na Bahia é minha irmã. Então, para mim é com muita satisfação, com muita alegria que eu te recebo aqui no primeiro episódio do Café com Aprovado para contar a sua trajetória, de como você chegou até aqui. Então já pode dar um oi pro pessoal. Olá, pessoal. Para mim é uma honra estar aqui hoje, né, para falar de trajetória, principalmente por ser um curso que me acolheu tanto como aluna como também como professora. Então, para mim estar com você, que é a minha amiga e irmã, é muito especial. E falar desse concurso que é em casa, é realização de um sonho, de um projeto de vida, estudar a vida inteira para poder ser promotora de justiça da Bahia e realizar esse sonho e poder contar quais os passos que eu percorri, que não foram poucos, para estar aqui hoje. Isso, eu fico muito feliz porque a Isabela também representa a mulher preta, que é uma minoria ainda nos nossos quadros. Nós estamos caminhando para que essas lacunas sejam supridas. Então a Isabela tem uma história de vida incrível e ela vai começar agora a contar para vocês como foi a trajetória. Eu vou falar, eu conheci a Isabela em 2018 como professora, eu ministrei um curso para ela de segunda fase e a partir dali nós passamos a ter um relacionamento. Eu nem imaginava que eu seria juíza na Bahia. Isa, mas hoje a grande estrela no nosso quadro é você, então eu quero que você comece. Isa, como foi o início dos estudos para concurso? Conta para o pessoal. Bem, o início dos estudos acabou acontecendo para os concursos jurídicos, acabou acontecendo após a faculdade. Eu não estudei para concursos jurídicos no período que eu estava na graduação. Deixei realmente para fazê-lo após a formatura. E iniciei pelo estudo para analista judiciário, porque eu tinha sido estagiária da Justiça Federal. Então, conhecendo a carreira como estagiária, percebi que seria uma grande oportunidade para mim. Por mais que eu quisesse ser promotora de justiça, eu tinha um desafio quando formei, me sustentar. Sim. Eu não poderia simplesmente levar adiante apenas o estudo visando ser promotora de justiça. Eu precisava... E você já queria MP? Já queria MP. Não queria magistratura, mesmo trabalhando no Poder Judiciário? Mesmo trabalhando no Poder Judiciário, eu queria o Ministério Público. E fiz prova para analista, visando o sustento. Que ano foi isso, Isa? Eu fiz prova para analista em 2001, logo após a graduação. Você trabalhou quantos anos como analista? 18 anos. São 18 anos. Pessoal, eu gosto de chamar a atenção de vocês porque nós vivemos num universo em que o concurso público vem de um imediatismo. É óbvio que quanto mais rápido você passar num concurso é melhor. Porém, respeite a sua história e a sua trajetória e não desista simplesmente por causa de tempo. Então, 2001, Isa ingressa na... Mas conta, eu quero, porque eu sei um pouco dessa história, eu conheço um pouco dessa história, tem muita coisa interessante. Tem. Entrou como analista, conta pro pessoal, e aí? Na verdade, em 2001 eu fiz o concurso, né? Só que como todo concurseiro, eu não sabia que havia uma distância entre ser aprovado e ser nomeado. E as coisas começarem a dar certo. Então eu fiz o concurso, estava morando em Brasília, e retornei para Salvador para advogar, porque não tinha ainda homologado o concurso, nomeado. E aí eu fiz outros concursos nesse meio tempo advogando. Aí fiz o concurso para advogado da Chesp, passei, e disse, não é possível que não vão me nomear, eu sou a 9ª colocada em Salvador, vão me nomear. Nunca fui nomeado. Pessoal, isso é muito interessante, sabe por quê? Às vezes acontece de você não ser nomeado em um concurso ou você não ser aprovado e naquele momento você não compreende aquilo. É como se fosse o fim, né, Isa? Eu sei o que aconteceu comigo. Sabe, você fala, meu Deus, é o fim. E depois, quando você continua estudando e é aprovado em outro, ou a sua trajetória faz uma curva ali, você segue um outro caminho, você compreende. Porque quem sabe, se a Isa tivesse ido para esse concurso de advogado,
talvez ela não estaria aqui hoje na minha frente como promotora de justiça no estado dela, né? Como aprovada no MP Bahia. Exatamente. Aí fiz o concurso para analista do TJ Bahia. Imagine isso já em 2004. Porque o meu concurso do TRF só foi homologado em 2002 e tinham várias coisas, os cargos ainda tinham uma divergência entre as datas, enfim, estava demorando. Aquilo que eu não conhecia da realidade dos concursos. Então, quando cheguei em 2004, eu deixo de advogar para estudar para concurso, reservo um dinheirinho bem pouco, por sinal, para tentar investir nesse projeto, já pensando, visando, né, a carreira do Ministério Público. Passo para analista do TJ e sou imediatamente nomeada. Do Tribunal de Justiça da Bahia? Do Tribunal de Justiça da Bahia. TRF1 não tinha nomeado? Não tinha nomeado. E começo a vida de analista. Qual comarca pelo foi? Tribunal de Justiça da Bahia. Fiquei em Salvador. Ficou em Salvador. Eu fiquei bem classificada. Então foi tudo muito rápido em relação ao Tribunal de Justiça da Bahia. E eu nem queria fazer. Eu fiz porque na época eu estava fazendo curso preparatório no Juspodium, que hoje sou editora, mas era um curso preparatório em Salvador. E eles disseram, não, você está muito bem, tem que fazer a prova. Eu disse, mas eu não quero, eu quero ser promotora de justiça, eu vou fazer concurso para magistratura só se não tiver jeito. Ele, não, mas não é magistratura, é analista do TJ, vai ser bom para você. E eu fiz contrariada. E foi ótimo, porque eu fui logo nomeada e foi justamente essa nomeação que me deu uma tranquilidade e um sustento para esperar a nomeação que veio logo em seguida do TRF1. Aí eu fui para Campo Formoso. Isso. Pessoal, eu gosto de chamar um pouquinho da atenção de vocês, porque como eu já também ministro aula aí há bastante tempo e eu ouço as perguntas dos alunos, a pergunta campeã é: devo fazer um concurso meio? Isa, você, responda para o pessoal. Devo fazer um concurso meio? Deve. Eu acho que a experiência que o concurso meio traz, embora eu não tenha pensado nisso na época, é muito importante. Porque eu tenho uma visão cartorária, eu tenho a visão do que acontece por trás do balcão que vai ajudar ao desempenho das minhas funções. Então eu sei exatamente como é que funciona, seja no processo, na época que foi processo físico, como hoje no PJE, o que acontece num cartório para que seja dada vista ao Ministério Público. Olha só, pessoal, mas mais do que isso, Isa, eu quero falar também, eu sei que a experiência, tudo que você aprende no cargo, mas muitas pessoas têm a questão financeira. Eu gosto sempre de colocar isso. Por quê? É óbvio que a experiência é tudo que você aprende. Então, às vezes a pessoa pensa, professora, eu devo fazer um concurso meio? Nas questões financeiras também ajuda, não ajuda? Demais. Foi indispensável para mim. Né? É o meu sustento, né? Eu sustento minha família. Eu sou arrimo de família desde que eu assumi o TJ Bahia. Isso aí, pessoal. Coincidiu de minha mãe, que trabalhava no turismo, aí depois teve uma queda do turismo, foi trabalhar no comércio com a parte de doces e salgados. Havia uma doceria aqui em Salvador, que ela era gerente, e minha mãe perdeu o emprego. Então, uma pessoa, na época minha mãe estava ainda, não tinha completado 60 anos. Então, mais de 50 anos, com trabalhos que não eram qualificados, o comércio de uma forma geral. Quando você perde uma posição nessa situação, uma recolocação no mercado é praticamente impossível. O concurso meio vai ajudar tanto nos aspectos financeiros quanto na questão do aprendizado. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa pensa, eu vou ter 10 horas para estudar, mas você não vai estudar com qualidade às vezes. E tendo o seu trabalho, o seu sustento, então eu sei porque eu passei por isso também, nessa necessidade financeira. Então isso ajuda muito. Você não ter dinheiro atrapalha você a não estudar. É óbvio que tem pessoas que têm realidade diferente, que a família consegue ajudar e não tem nada de errado com isso. Mas estamos falando porque às vezes é uma dúvida das pessoas. Isa, me fala então, vamos começar da trajetória para promotor de justiça. A Isa já era analista do Poder Judiciário, tinha trabalhado no TJ e aí depois no TRF1, até hoje no TRF1. Me conta como foi o start do início dos estudos para promotor de justiça, para o MP. Então, quando eu estava estudando para o promotor, eu interrompi para fazer o do TJ. Então, tomando posse no TRF, indo para o interior da Bahia, teve mais uma interrupção, que era inevitável, a mudança da vida, né? Mudar de cidade, mudar para o interior. Na época, a internet era via rádio, SEDEX levava 3 dias para chegar. Eu tive
muita dificuldade para engrenar novamente os estudos. Eu só consegui voltar a estudar com qualidade em 2008. Então precisei me ambientar, entender aquela realidade da minha vida, né, de morar em outra cidade, para depois desenvolver um estudo. E fiquei estudando nos horários que eram possíveis. Afinal de contas, como analista, eu tinha uma carga horária mínima de 7 horas. E digo mínima porque eu já entrei com função de confiança para o gabinete. Eu levei poucos meses trabalhando em secretaria e com o currículo que eu já tinha, acharam que o meu perfil era adequado para gabinete. E quando você se dedica à função do gabinete, você não consegue parar uma sentença no meio e ir embora. Então, é o mínimo de 7 por uma necessidade da atividade que você faz. Eu não gostava de interromper o raciocínio de uma sentença para retomá-lo no dia seguinte. Então, eu sempre tinha uma carga horária um pouco maior e estudava quando retornava. Então, eu pegava 25 quilômetros, eu comecei morando em Senhor do Bonfim, que é uma cidade próxima de Campo Formoso. Então, eu saía de Senhor do Bonfim, ia para Campo Formoso e voltava. Então, eu gastava 50 quilômetros por dia de estrada. E estudava à noite. No outro dia de manhã, tudo de novo. Começar, pegar a estrada, ir para a cidade do lado. E essa qualidade do estudo foi me mostrando resultados. Eu comecei a passar para as segundas fases. MP do Paraná, MP de Minas. Isso era que ano, Isa? 2009, 2010. Pessoal, 2009 e 2010, a Isa começou a ir para as segundas fases. E a Isa, conta pro pessoal. Perdendo por décimos. Tá. Perdendo por décimos. E chegou um momento que eu disse, não é possível. Tem alguma coisa de errado comigo. E ao invés de repensar o estudo, eu repensei a carreira. Eu disse, deve ser um sinal, não é para ser promotora de justiça. Já que eu trabalho no gabinete e faço sentença todos os dias, décimos. Estou ficando por décimos, problema é sentença, eu tenho que fazer sentença, tá me chamando para fazer a magistratura. Aí você mudou o roteiro? Mudei o roteiro. Vou fazer prova para magistratura. E continuei perdendo por décimos. Décimos na sentença. Passei na Paraíba e perdi na sentença cível. Aí minha cabeça não entendeu. Pessoal, como? Que interessante. Por quê? Olha só, às vezes como concurseiro, a gente olha mais pro problema do que pra solução real. E assim, a Isa, tanto a Isa quanto eu, a gente conversa muito sobre isso, e isso é uma forma de autossabotagem. Por quê? Você, no lugar de achar a solução, você pega um caminho que vai te fazer... E eu sei porque eu estudei 10 anos para magistratura. Eu fiz muito isso, né? Dei 8, fui nomeada com 10. Eu fiz muito isso. Eu muitas das vezes busquei a solução que não era a solução. Exatamente. Não é? Porque ela estava lá por décimos, no lugar de rever o estudo, verificar o porquê que estava ficando por décimos. Ela falou, não, eu tô indo para a carreira errada. Ah, porque é um sinal do universo. Às vezes a gente se apega a essas crenças e a algumas coisas e vai por um caminho que não é o caminho óbvio. Isa, eu quero perguntar para você, antes da gente continuar, que você vai contar pro pessoal, mas eu quero perguntar para você, o que foi muito efetivo nos estudos para a primeira fase? Eu tenho uma outra pergunta, talvez você vai responder antes, que é, tem diferença no concurso de 2009 para o concurso de hoje? Tem diferença? Sabe por que eu falo isso? Porque às vezes a gente está estudando, aparece alguém que passou em 2009 e fala, ah, mas na minha época, nananã. Você vê uma diferença de realidade? De acesso à informação, de concorrência, de padrão, de mudança. Você que viveu, porque eu também acabei pegando 2 momentos do concurso. Quanto mais você. Eu queria que você falasse pro pessoal, você vê uma diferença? E qual a diferença? Tem várias diferenças, né? Como você pontuou, a questão do acesso à informação hoje é muito ampla. Então, na época que eu estudava, lá atrás, em 2009, 2010, eu não tinha tantas informações compiladas de informativo como eu tenho hoje. Não tinha o Dizer o Direito, por exemplo. Não tinha o Dizer o Direito. Eu tinha que desvendar o informativo e tirar as informações dentro do próprio site do STJ e do STF. Para além disso, é importante frisar que lá atrás, em 2009, 2010, havia pouquíssimos estados que tinham política de cotas. Estamos falando de ampla concorrência. Então, todos esses concursos que eu fui passando era com nota de ampla. Então, me exigia um estudo que pode pensar assim, ela estudou mais. Não, era um estudo sistemático como foi agora. Eu tinha outras dificuldades em 2009, 2010. Outras dificuldades para estar no grau de excelência que eu precisava estar para estar
competindo ali para aquelas vagas. E sem contar que a dificuldade financeira ali naquele período era menor. Hoje tudo é muito mais caro. Eu concordo. Então uma sinopse da Juspodium naquela época era um valor super acessível. Hoje a gente tem sinopse da Juspodium de R$120. Você vivia com salário, conseguia com salário de analista, manter os estudos, manter o concurso, e hoje já não consegue mais pelo preço que as coisas estão. Exatamente, exatamente. Isa, bom, e aí? Como foi essa virada de chave? Aí você não passou na magistratura, o que você pensou? Tô ficando por 10º na magistratura. Eu pensei que eu não servia para concurso. Não servia para ser membro. Não, isso não é para ser membro. Outra crença limitante que foi plantada ali naquele Não é momento. para ser membro, porque eu ensino as pessoas passam. Então é um sinal. Olha, me peguei outro sinal. Disse, é um sinal. Vou fazer mestrado. Vou me qualificar, porque eu vou ser professora. Afinal de contas, não sirvo para ser membro, sirvo, que isso é um dom, né? E eu minimizei a qualidade disso, né? Menosprezei. Só sirvo para ensinar. Fazer mestrado, vou ensinar, vou ser professora. É bom que as pessoas passam e não sirvo para ser membro, nem magistratura, nem Ministério Público. Não sirvo para nada que não seja ensinar. Aí foi pro mestrado. Fui pro mestrado. Mas também fui me limitando. Não vou passar de cara. Afinal de contas, eu estou estudando para concurso com a prova acadêmica, não vou passar de cara, eu vou fazer a prova, pego o jeito e no próximo eu passo. E aí fiz a prova de inglês, passei. Eu disse, nossa, ó, tô fluente. Prova, eu não me esqueço, o tema foi vitimologia e vitimodogmática. E a gente está estudando mais isso agora no direito penal, mas no mestrado, em 2013, eu já me deparei com essa temática em inglês. E passei. Chegou na prova de conhecimentos jurídicos, fiquei em 2º lugar. Disse, gente, olha só, serve para alguma coisa o meu estudo jurídico. Eu fiz de forma tão despretensiosa que todos aqueles anos de estudo apareceram na prova. E eu consegui passar, foi super disputada a prova, eram alunos muito capacitados, que já eram inclusive alunos visitantes da UFBA, já estavam ali fazendo algumas disciplinas e vinha Isabela do estudo para concurso, para fazer uma prova do mestrado e ingressar na Universidade Federal 13 anos depois que tinha saído. Sim. Graduei lá e voltei para o mestrado. E fez o mestrado daí. E nesse período do mestrado você não estudou para concurso? Não. Que é uma dúvida do pessoal. Dá para levar mestrado e estudos para concurso? O que você diria para o pessoal em relação a isso? Que é uma outra pergunta que sempre vem. Vai depender muito da realidade de cada um. Na minha realidade não cabia. Eu não conseguia nem pensar, porque quando eu entrei no mestrado eu quis me livrar de todos os meus materiais de concurso, porque eu entendia que eu não servia para aquilo ali. E a carga horária. Eu estudava para o mestrado nas madrugadas, como eu fazia em relação aos concursos. Então, eu não tinha como encaixar outro tipo de estudo, porque é outro tipo de estudo, naquela realidade de trabalho. E assim, pessoal, às vezes a gente não pensa, hoje pensando e olhando com o inconsciente, estava frustrada com o concurso. No fundo, estava buscando uma fuga. Estava. Quantas vezes você, concurseiro, não se pega buscando uma fuga? Por quê? Porque reprovou, no lugar de conseguir ressignificar aquilo, peraí, preciso estudar, preciso aceitar essa reprovação, você pega uma fuga. E aí o mestrado a primeira fuga foi sair do MP para a magistratura, a segunda fuga foi sair da magistratura e ir para o mestrado, não que não possa fazer mestrado, entendo, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que no caso da Isabela, pelo que ela narra, ela falou, peraí, é como se também, pessoal, um outro detalhe, muitas vezes a gente começa, e foi o que aconteceu comigo também, eu me identifico muito com a fala da Isa, de não ter o autoconhecimento, de não saber quem a gente é. Exato. Eu não compreendi naquele momento, no momento inicial, que os décimos era que estava chegando. Isso. Estava perto. Era uma questão de resiliência, de persistir ali que ia dar certo. Muito pelo contrário, eu quis me proteger da dor da reprovação e me submeter a uma outra realidade, mudar a carreira. E depois eu quis me submeter a uma outra realidade, que foi o mestrado. Só que o mestrado veio para me mostrar quem eu era. O mestrado veio para reconquistar a autoestima. Então eu comecei a perceber que eu tinha
algumas qualidades ali, que eu conseguia interpretar, que eu conseguia apresentar o conteúdo que eu estava estudando, e foi trazendo aquela sensação de que as coisas eram sim possíveis, desde que houvesse uma dedicação e um foco. Ótimo, Isabela. E assim, é muito real isso, dessa questão de buscar um atalho, de às vezes a própria criança... Olha o tanto que a autoestima da gente fica minada com a reprovação. Você se sente um nada, é como se você se reprovou. Gente, peraí, calma, você já passou na primeira fase, você já tá por décimos na segunda fase. Eu sempre falo, quando eu tava de fora e eu olhava, parecia chique, reprovou na segunda fase, reprovou na oral, porque eu fui a campeã de reprovar em primeira fase. Então, parecia chique, mas eu vou falar, toda reprovação tem dor. Quanto mais próximo do cargo você tá, mais dói. Exato. Então, assim, não tem isso, né? E mina a nossa autoestima. Isabela, hoje, para quem está estudando para a primeira fase, qual a dica você dá? Ter um estudo que consiga equilibrar lei seca, que é outra coisa que a gente se sabota e foge, mas que é indispensável em todas as fases. Fazer muitas questões. Tem gente que consegue estudar sem fazer questão e tá tudo bem, é a capacidade daquela pessoa. Quanto mais você faz, mais você entende o estilo das bancas e o que está caindo e o que você precisa focar. Aliar isso a um conhecimento teórico, de uma base doutrinária mínima, e o estudo de jurisprudência, que é indispensável. Não tem como estudar direito hoje sem estar atualizado com os entendimentos jurisprudenciais. Tá. Ô Isa, e me conta uma coisa, quando você terminou o mestrado, autoestima resgatada, qual foi a primeira coisa que você fez? Viajei. Viajei. Disse, olha, eu estou entrando num projeto sem data. Entendi. Eu estou entrando num projeto para estudar para concurso que eu sei que vai demorar. Não tem data, é até passar. Então eu tinha certeza que eu iria persistir, coisa que eu não tinha antes. Antes, qualquer coisa que acontecesse, reprovou, chorar, vamos mudar o limite, preciso realinhar. Dessa vez eu me propus começar sabendo que ia doer. Eu sabia que teriam reprovações, eu sabia que teriam muitas renúncias ali. Então eu virei para duas amigas minhas, queridas, e disse, gente, a gente vai viajar. Mas também não sei mais quando é que eu vou viajar com vocês. E aí fiz uma viagem, algo em torno de 15 dias, assim, só aproveitando com essas minhas amigas, Manu e Zoró. E a gente fez cruzeiro nas Bahamas, a gente foi para Orlando brincar na Disney, a gente fez várias coisas que eu sabia que eu não ia poder fazer tão cedo. Quando eu retornei, disse, agora chega. Toda cheia de post-it, canetinhas, comprei tudo lá na Flórida e vamos estudar. Não sei quando Isabela, é que eu vou. e quando foi isso? Que ano foi isso? Isso foi 2016. Então eu chamo essa de retomada. E foi a retomada. Final de 2016, eu viajei com minhas amigas e comecei a enfrentar os outros desafios, né? Não é fácil. Você diz assim, vou voltar a estudar. E aí todo dia você tenta e você não consegue imprimir ritmo. Então existe uma linha ali, existe a vontade e efetivamente você começar a estudar. E para essa segunda temporada você já voltou mais madura. Sim. E aí você já montou um cronograma de estudos. Como que você fez para essa primeira fase de volta, esse retorno? Eu estabeleci metas curtas. Tá, com lei seca, súmula, informativo. Isso. Metas curtas que não me frustrassem de plano. E quanto tempo demorou para você entre esse momento e o momento que você voltou aí para a segunda fase? Eu comecei a implantar esse cronograma mínimo ali por abril de 2017, né? Eu perdi minha avó no meio do caminho, né? Minha avó faleceu em fevereiro de 2017, então em abril eu consegui efetivamente alinhar os ponteiros. Entre a decisão e efetivar tem esses pequenos lapsos de tempo. E finalmente, quando foi em 2018, eu comecei a passar. Foi um tempo curto. Voltou e começou a passar. Foi um tempo curto, mas eu passei por tantas coisas que foram deixando a carapaça mais dura. Sim. A perda de minha avó foi um baque muito grande. Estabelecer um horário como se fosse um trabalho, que eu fui para a sala... Obrigada, Afonso. Obrigada, Afonso. Estabelecer um horário de trabalho, de estudo, como se fosse um trabalho. Eu fui para uma sala de estudos
Se vou ter um horário fixo aqui que eu tenho que bater esse horário bonitinho. E comecei a conseguir esses resultados em 2018. Aí passei para o próprio MP da Bahia. 2018. Em 2018, para o MP de Minas. Fiz uma boa prova. Foi bem nessa época que eu conheci a Isabela, estudando para a segunda fase dos MPs. Não, na magistratura do TJDF. Foi TJ Alagoas. TJ Alagoas. Aí a gente fez todo o planejamento, aí eu passei para Santa Catarina, para o MP de Santa Catarina. E aí que eu te falei, quanto mais eu estudo para magistratura, mais eu passo para o MP. Que era o caminho, viram que voltou para o primeiro caminho, que era a escolha, que geralmente eu brinco, era a primeira escolha, era a escolha real, né? Mas tinha que fazer essa trajetória, porque hoje você chega no Ministério Público também com uma bagagem muito maior de vida, com uma história que vai inspirar muita gente. Talvez tivesse passado lá atrás, não que não fosse ótimo, ia ser ótimo pra você. Hoje a sua história não é ótima só pra você, ela é ótima pra todo mundo que tá lá querendo desistir de estudar pra concurso. Ô Isa, e aí? Foi pra segunda fase, 2018, demorou ali, pessoal, 2 anos, é um tempo muito rápido nessa realidade que a gente tem hoje. Então ela tinha voltado. Eu quero que vocês pensem o seguinte, ó. Quem deixou, por mais que tenha estudado durante um período, ela praticamente deixou, foi pro mestrado, foi ver outras coisas. É óbvio que não vai ter esquecido tudo, não vai começar do zero, mas a primeira fase é muito decoreba. Então é natural que retome, e sempre muda tudo, atualização de lei, atualização de jurisprudência, então é natural que quando você pare, por isso que eu recomendo, não parem de estudar. O que mais me atrasou foram as minhas pausas também. Por quê? Porque você para, é como se você retomasse e tivesse que até entrar no ritmo novamente. E a Isa foi para as segundas fases. Mas tinham as sabotagens ainda. Eram novas sabotagens, não eram as mesmas, não eram as mesmas. Conta pro pessoal, e as sabotagens? Eu achava que como eu escrevia muito bem trabalhando, que eu não precisava, né, de muito treino para a segunda fase. Então as minhas reprovações naquele período inicial tinham muito a ver com isso. Eu estava indo para as segundas fases, mas eu não estava me preparando como eu deveria me preparar para uma segunda fase. Eu achava que, como eu já escrevia bem, né, não precisava treinar, não pensava muito em curso, eu não pensava em alguém para me corrigir. Faltava ali um direcionamento maior. Traquejo, né? Um traquejo, exato. Porque uma coisa é você trabalhar, outra coisa é você submeter uma peça para a correção de outra pessoa. A prática é a prática e a técnica é a técnica, né, de se desenvolver numa prova. Então, nesse momento inicial, eu esbarrei em décimos que poderiam ter sido alcançados se eu tivesse reconhecido que eu precisava de literalmente, suporte naquele momento ali. Pessoal, nós temos que ser humildes. A humildade é um fator muito importante. Quando eu fui habilitada à prova oral, todo mundo falava, Josélia, você não precisa de curso, você já é professora. E graças a Deus que eu não ouvi essas pessoas, porque eu ia passar vergonha. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Prova oral não é aula. Por mais que eu tivesse uma facilidade em falar, eu aprendi muito, eu cresci muito. E é o que a Isa está falando, às vezes eu também fiz isso muito nas segundas fases de sentença. Gente, eu era um kamikaze na segunda fase. Por quê? O que eu fazia? Eu, às vezes, me matava de estudar para discursiva, isso dava pouca sentença. Ou achava, sou ótima já na sentença civil, vou pegar na crime. Então eu ficava fazendo essas escolhas trágicas e não é o equilíbrio, é você também se dedicar a todas as fases. Exatamente. E aí ficou por décimos, mas continuou estudando. Dessa vez não parou, né? Não parei. E comecei a ter um senso crítico melhor. Que eu vi, tem alguma coisa aqui que eu preciso ajustar. E parei para observar as correções dos cursos. Eles têm, olha, isso aqui que estão me apontando, será que não é aqui que eu estou errando e que não estou me dedicando para alcançar esses pontos? Tem alguma coisa aqui que eu preciso absorver. Abrir o coração para correção. Né? É outra pessoa que está ali, que conhece, que sabe. Então, a partir do momento que eu abri mais a minha percepção para receber o que estava sendo proposto em relação aos cursos, esses décimos começaram a ir surgindo e as notas foram melhorando. Eu senti uma diferença muito grande entre a minha prova do MP de Minas em 2018 para a minha prova do MP de Minas deste ano. Mesmo não tendo um resultado positivo, você percebe a maturidade e o crescimento, não é? E o crescimento. Eu fiquei em sexto nas cotas, mas não tinha em um bloco,
de penal, bloco de penal, grupo 2 de penal em Minas, não era suficiente para ir para a prova oral. Muito diferente da realidade de 2018, que foram 2 blocos, já as notas não eram tão boas, então já havia ali uma percepção de que as notas estavam subindo, que o crescimento estava ali sendo sinalizado para mim. A mesma coisa em relação ao MP da Bahia. A prova discursiva foi em 2019 e eu não tive notas como eu tive agora. Claro, são concursos diferentes? São. O concurso de 2018 do MP da Bahia foi integralmente realizado pelos membros da banca. Esse concurso, o último que eu passei, foi Sebrasp até a oral. Chegou na oral, os membros da banca e as provas orais não tiveram o formato Sebrasp. Foi o formato MP da Bahia. Ô Isa, me conta, começou a ir para a segunda fase em 2018. O que você disse que para a primeira fase o que foi eficaz? Lei, súmula, informativos e questões. E para a segunda fase, o que você dá de dica para o pessoal que está estudando? Não mudar de material. Primeira dica, não mudar de material. Eu caí nessa esparrela e mudei e precisava depois rever algumas coisas para interiorizar conceitos e era outro material. Então eu não conseguia ter uma revisão eficiente para a segunda fase. Tem um espaço muito curto entre a primeira e a segunda. Então, se você troca, não tem como ativar a memória e absorver o novo sem rever o antigo. Sim. Então, não trocar de material. Insistir naquele material mesmo. Analisar a banca. Cada banca tem uma característica. Cada banca tem uma estrutura de peça, tem uma estrutura de resposta de questão que ela espera. Então, nos MPs de banca própria, principalmente aqueles que têm poucas linhas, MP de Santa Catarina tem bastante linha, mas o MP do Rio Grande do Sul não. Escolher o conteúdo que vai ser colocado naquelas questões discursivas pode ser determinante para uma boa nota. Às vezes você sabe tanta coisa e não elege corretamente aquele conteúdo que vai constar na sua questão. Dá prioridade a exemplos e o conceito seria mais importante, a natureza jurídica seria mais importante. Então, esse traçado você só consegue obter estudando as provas anteriores e conhecendo a sua banca. Eu vou falar um negócio para vocês, pessoal. Quando eu montei o suporte, por que o suporte é sempre específico? A gente sempre estuda o edital, estuda a banca. Por quê? É totalmente diferente você fazer uma prova oral da CESP nua e crua, de uma prova oral de banca própria. E cada banca própria vai ter sua peculiaridade. E eu criei isso justamente por causa de uma experiência com a segunda fase que eu tive. Primeira vez que eu fui para a segunda fase, fiz um curso, tive uma professora e ela falou assim, ó, você tem que fazer introdução, desenvolvimento e conclusão. Ah, é? E assim, eu saí toda feliz, fiz a introdução, desenvolvimento e conclusão, quando veio minha nota, 4. Entende? E assim, eram perguntas que eu sabia responder. Aí eu não entendi o porquê que eu tirei 4. Aí eu fui olhar lá no espelho, não tinha minha introdução. E eu gastei 5 linhas das 30 para fazer a bendita da introdução, que a professora fez isso de boa fé. Adoro essa professora, não tenho nada contra, amo, me ajudou muito. Mas é importante que a gente fale o óbvio pro aluno. O óbvio tem que ser dito, como professor. Isa, você que também é professora, que é mestre, até para a professora é mais graduada do que eu, porque a menina já é mestre, já vai entrar no ponto de vista acadêmico. E aí o que acontece? A gente tem que entender o seguinte, que você tem que falar o óbvio pro aluno. Então ali eu falei, rapaz, se eu obedecer toda vez essa prova, essa orientação, eu não vou passar nunca. Exato. Então vocês também têm esse discernimento, esse senso crítico de sair o espelho e ver o que aconteceu de errado. Aí eu falei, gente, não dá. Minhas introduções agora vão ser de uma linha a partir da próxima prova e já com pertinência temática. Porque a professora tinha passado em 2 concursos de banca própria. E lá eram linhas ilimitadas. É diferente você fazer uma redação e uma discursiva com linhas ilimitadas de uma de banca mais profissional com linhas limitadas. E a partir dali eu mudei. Eu lembro que eu encontrei daí no TJ Pernambuco, segunda fase, eu encontrei uma pessoa que hoje é juíza lá no Amazonas. E ela tinha feito o mesmo curso que eu. E nós sentamos na última fileira. Eu era Josélia, ela é, quase falando o nome dela aqui, mas é Ju
É Ju, não é Jo. Eu sentava na sala do Josés ou da Julianas. Mas ela não é Juliana, é outro nome que começa com Ju. E aí eu sentei, e aí ela conversou comigo, ela, menina, eu tô indo pra todas as segundas fases, mas não passo. Eu fiz o curso tal, eu pensei, cara, ela deve estar fazendo a mesma coisa que eu fazia. Mas não falei nada, sabe por quê? Eu estava dentro de uma outra coisa, tenha discernimento concurseiro, antes de falar as coisas pros colegas. É verdade. Não seja um maluco, kamikaze, saidor de conselheiro. Tem a hora certa de você falar as coisas. Eu tive a sensibilidade de saber que nós estávamos dentro de uma prova e que eu não podia orientar, falar aquilo pra ela ali, que não era o momento, porque ela já tinha as estratégias para aquela prova. Ia desestruturar. Exato, eu falei, ó, vou ficar calado, nós trocamos telefone, ficamos amigas. Saiu o resultado, ela ficou com 5 e pouco, reprovou por pouco. E nessa, eu já também fiquei com 5,9. Ou seja, eu saí do 4, era minha primeira prova após aquela, eu ia testar a estratégia. Então eu não podia dar a dica pra colega ainda. Quando saiu, eu liguei pra ela, falei, ó, você fez o curso tal, né? Ela falou, fiz. Falei, ó, você quer parar de reprovar? Para de fazer essa introdução gigantesca nos concursos que não são de banca própria com linhas ilimitadas. Porque você está perdendo linha e aí vem o espelho, eles são mais de corrigir o espelho, na época era a Fundação Carlos Chagas. Então não faça isso, nananã. Ela passou e eu me recordo que até tem um colega nosso que é colega em comum hoje também, que trabalha aqui na Bahia, que veio falar, a fulana gosta muito de você. Por quê? Porque essa história marcou a gente. Então, é vocês também terem o discernimento. O cursinho faz de boa fé e de boa vontade. Só que às vezes o profissional também não tem a experiência de ter reprovado. O melhor professor é quem se lascou, pessoal. Quem se lascou bastante, porque ele sabe o certo e o errado. Geralmente, eu sei que vocês gostam muito de se apegar também a resultados exuberantes, mas não é só isso que vai fazer a pessoa conseguir ser um bom professor e ajudar vocês. Vocês precisam, na verdade, saber se a pessoa passou pelas experiências, estudou e se ela consegue te levar ao aprendizado. Então, o que a Isa falou é muito correto. Estudar a banca e saber qual é o objetivo daquela banca, o que ela quer de você, não é? Exato. E aí, como foi? E aí eu comecei a observar que o que servia para uma prova não servia para outra. Que é o que você colocou. Suporte. Então, chegava numa prova de banca própria e fazer a introdução, não dava. Chegava numa prova também de banca própria, que tinha essas linhas ilimitadas, se eu não fizesse... Você ia perder, é o contrário, você perde porque o seu ficou muito fraco, não escreveu quanto os outros escreveram. Exatamente. Então comecei a treinar de acordo com as características de cada MP. Uhum. E entendendo que tinha coisas que não adiantava não concordar, que a gente é cheio de opinião, né? Concurseiro cheio de vontade, cheio de opinião. Você está se submetendo à prova. Então curve-se ao entendimento de sua banca. Uhum. Eu tive que entender que o problema não era o examinador que não estava entendendo ou que não tinha lido a minha questão. Era eu que não tinha alcançado o que o examinador esperava de um bom candidato. Eu precisava me responsabilizar pelos meus resultados. Pessoal, tem injustiça em concurso? É claro que tem. Porém, você tem que entender o seguinte. Respondeu, reprovou, fez recurso, não deu. Se for o caso, eu não sou contra judicializar quando tem real, coloquei no espelho, aquele direito líquido e certo ali que tá no espelho, que é um problema mesmo. Mas a gente tem que aceitar a reprovação e continuar caminhando, porque isso faz parte do processo. Algumas pessoas, elas não querem viver o processo. É uma dificuldade da nossa realidade, ouvir o não. Não é todo que tem uma psicologia do não. Aceitar o processo e passar a buscar ajuda para que você não fique, que as crenças limitantes e que a autossabotagem não fique te acompanhando, porque senão você sempre vai estar se sabotando, para você nunca alcançar. Exatamente. Aí comecei a discutir também isso na terapia. Que é outra coisa que eu indico, façam terapia. Desde o momento que eu decidi voltar para os concursos sem prazo, a primeira coisa que eu fiz foi viajar. Uhum. A segunda coisa que eu fiz foi chegar no psicólogo e dizer, eu preciso de uma ajuda para enfrentar esse processo, que eu sei que traz dor, reprovação, e eu preciso entender esses nãos. Porque eu vinha de uma realidade, até a faculdade, só de nota alta, só de aprovação, de ser apontada como aquela pessoa que alcançaria o que quisesse, porque era muito inteligente, porque sempre gostou de estudar, sempre dava certo, e os concursos me mostraram que não é bem assim, que pode não dar certo, né? Não existe... a máxima de que o excelente aluno da graduação será o aprovado no que quiser no concurso. Não tem isso. Não tem. E eu levei para o meu psicólogo, né, essa questão das provas discursivas com poucos décimos, e veio daí também a questão de se autorresponsabilizar. Eu resolvi olhar todas as minhas provas daquele período lá de trás, de 2009, de 2010,
e olhar com outro olhar para aquela aluna ali. Eu não era mais aquela pessoa. Eu precisava entender que aquilo ali foi uma fase. Eu tinha uma outra experiência de vida quando eu fiz aquelas provas, tinha uma outra realidade. E comecei a perseguir qual seria o meu melhor estágio atual, naquela realidade de concurso atual. Então, vamos estudar. Se eu estava sozinha, na época que eu estava em Campo Formoso, que eu estudava sozinha para as segundas fases, que eu me virava, agora, com tanto conteúdo, com tanta informação, com a agilidade que tem as publicações e os temas hoje para as provas, eu precisava entender que eu tinha que ter um suporte ali, que aquelas correções eu teria que olhar com uma percepção de que aquilo ali era para me ajudar. E não, ai meu Deus do céu, não tá vendo que eu fiz aqui isso tão bem? Ah, eu sei isso aqui, não estão me julgando mal. Humildade, né? Humildade, baixar a cabeça, tá ali falando porque você precisa E, ó, corrigir. Eu percebi isso, eu comecei a dar aula em curso preparatório em 2011. E eu percebi na sala de aula, os alunos que estavam aptos a aprovar, eles já estavam tão lapidados e tão num ponto de humildade tão tranquilo, que é o aluno que às vezes menos te dá trabalho. Por quê? Porque ele já tá tão nesse ritmo aí que ele quer pegar o que tem de melhor, ele tá muito tranquilo, ele não tá ali para criticar, ele tá ali para buscar o aprendizado, entende? Então assim, porque ele já alcançou isso, ele já sabe que ele também é limitado, que todos nós somos, que não tem um absoluto saber dentro do direito, que ninguém é o papa do direito, em que falha e acontece e que tudo tá certo sempre, entende? Então assim, não tem essa... É óbvio, você é limitado, a sua interpretação é limitada, o seu conteúdo é limitado. E como concurseiro você estuda bastante, sabe muito, tá apto a ser aprovado, mas se a banca examinadora às vezes ali na correção compreendeu que a sua resposta não estava adequada, é recorrer, usar os meios e voltar a estudar. Isso. E foi o que aconteceu comigo, né? Eu vim de várias reprovações até chegar à aprovação no MP de Sergipe. Então foram várias reprovações, todas muito sofridas. Dias de luto, de choro mesmo, assim, de achar, meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou dando tudo de mim. E no outro dia levantar com a cara inchada de chorar e vamos sentar e estudar, porque é o caminho. Ô Isa, nesse retorno, vamos lá, já tinha um primeiro momento que foi para a magistratura, um segundo momento que foi para o mestrado. Você pensou em desistir de novo? Eu desistia de desistir todos os dias. Muito bom isso. Todos os dias. Porque eu sabia o que era desistir. Gravem essa frase. Eu desistia de desistir todos os dias, porque ela já tinha consciência que desistir não era o caminho. Não era, eu tinha desistido, eu me livrei dos meus materiais. Essas provas que eu recuperei com uma amiga, que ela guardou minhas provas, ela tirou cópia, guardou, porque eu joguei tudo fora. Eu fiz esse caminho de volta graças a uma amiga que achava bom o material e estudava pelas minhas provas, e ela me devolveu quando eu precisei. Então, eu sabia quanto o custo de desistir. Eu sabia que eu ia parar e que ia ter uma hora que eu ia querer voltar e eu teria perdido tempo de estudo. Então, eu tinha que desistir de desistir. Não era mais uma opção, era até passar. Ah, dói, mas muitas vezes eu estudei com a cara inchada de chorar, porque era a opção que eu tinha. Disse, não tem outra opção, é estudar. Perdi, tá doendo, gastei. Nossa, os concursos do Sul, saí de Salvador para Santa Catarina, eu fiz aquela segunda fase do enunciado de 16 páginas, que eram duas denúncias. Santa Catarina, eu lembro. Santa Catarina. E que Davi Weber, meu amigo querido, levantou. As provas lá eram as letras sorteadas, então Davi estava na minha sala. Quando eu vi Davi levantar, eu quase me desestruturei toda, sabe? Eu precisei de um tempo para poder entender que eu tinha que terminar a prova e depois eu ia ligar para ele. Ele estava no aeroporto já, tentando trocar passagem. E fiz as duas peças. Eu vi que teriam que ser duas denúncias, mas eu disse, não vai dar tempo. Então eu vou fazer uma manifestação em relação à prisão e coloco os tipos penais para ver se eu consigo pontuar alguma coisa. Pontuei alguma coisa, não foi suficiente. No ano seguinte, no concurso seguinte de Santa Catarina, tornei a passar. Fui para a segunda fase, não eram mais duas peças, mas era bem grande a resposta. E infelizmente não logrei êxito e fiquei achando que ia dar certo. Então, ficou mais esperançosa, né? Fiquei muito mais esperançosa. A expectativa, como você fazia? Porque assim, eu era uma pessoa que parecia que caía do 10º andar quando eu reprovava. Você lembra aquele desenho que tinha um personagem que ficava com
tudo estourado assim, eu era mais ou menos isso. Quando eu aprendi a ter resiliência, a frustração e a reprovação, isso me ajudou. Porque nas primeiras reprovações parecia que eu tinha caído, despencado, assim, eu acordava mal. Eu passei por isso. As primeiras reprovações ali, entre 2018 e 2019, Santa Catarina foi 2019, era um luto, era um sofrimento. Eu caí, morri, fui atropelada. E o que é que essa banca quer de mim? Ainda estava meio assim raivosa, concurseira raivosa, sabe? Depois eu entendi, bem, ele quer o melhor de mim. Ele quer ver se eu tô pronta. E às vezes, gente, não era pra ser ali. Acontece de, às vezes, não encaixar o seu dia com a sua resposta. Sim. Não é que você não saiba, é muito amplo, é muita coisa. É muita coisa. É muito amplo. É muita coisa. E ter essa percepção também ajuda a lidar com a reprovação. Sim. Eu tenho uma amiga muito maravilhosa, que no Instagram é conhecida como Mafalda Leitora, e Mafalda virava para mim assim, nega, falta um tiquinho. Aí eu ficava, mas que tiquinho sofrido? Ela, um negocinho assim, ó, é só um tiquinho. Segura, falta só um tiquinho. Essa frase dela nunca fez tanto sentido para mim como nesses 2 últimos anos. Não tem a ver com a aprovação, ela ter conseguido o cargo que queria, já está lá, mas sim com a forma como eu consegui enxergar o que era aquele tiquinho que ela me dizia, era segura mais um pouco. Ô Isa, e conta pra gente como foi chegar à prova oral do Sergipe. Aí você vinha de algumas reprovações e aí foi fazer o MP Sergipe. Isso, eu fui fazer o MP Sergipe no momento que a minha saúde estava extremamente debilitada. Eu lembro dessa fase. Extremamente debilitada. O acúmulo de atividades do dia levou a uma crise de estresse muito grande. Eu estava em Minas Gerais fazendo a primeira fase com Mafalda do MP de Minas, quando eu tive uma hemorragia gástrica que mudou a minha forma de tudo. A minha alimentação mudou, minha saúde mudou. Descobri uma intolerância a glúten, a lactose, tudo a partir dessa crise de estresse. E dentro desse processo, eu cheguei para fazer a prova do MP de Sergipe. Uma abelha, pessoal. Uma abelha, mas não tem nada não. Porque tá muito doce aqui o negócio. Tudo tá doce. É uma eu abelha. Cheguei para fazer a prova do MP de Sergipe, a segunda fase, já cheguei em dieta líquida. A primeira eu passei mal. Só consegui fazer a prova porque a prova foi à tarde, na primeira fase. Se fosse pela manhã, eu não teria feito a prova. Eu estava muito mal no quarto. E na segunda fase, eu fui em dieta líquida. Todas as minhas refeições eram líquidos. Esse gente não vai dar, né? Eu, fraca, como é que eu vou conseguir fazer? Só, se Deus me der essa oportunidade, vamos lá, vamos encarar. O que eu fiz para essa segunda fase? Eu fiz um estudo muito estratégico. Além de cursinho, além de observar todas as dicas, eu peguei todos os espelhos de prova, absolutamente todos os espelhos Sebrasp, e fui mapeando as últimas provas do MP que o Sebrasp tinha feito. Peguei desde Roraima 2017 até o MP de Sergipe. Todas as peças, todos os temas que foram tratados nas peças, todos os temas que foram tratados na discursiva. Organizei tudo. Eu não sou muito boa no Excel, então eu fiz uma tabela no Word mesmo, organizei ali e comecei a fazer as minhas apostas. Porque a essa altura, doença fragilizada, muitas reprovações, eu já tinha ideia que eu não sabia tudo, que era impossível saber tudo, mas que eu podia saber alguma coisa que fosse determinante para aquela prova. E foi o que eu fiz. Eu escolhi ali os temas em Sergipe e deu certo. Quando deu certo, eu fiquei encantada com aquela sensação, né? Meu Deus, minha primeira prova oral em Sergipe. Do lado de casa. Do lado de casa. E na oral, a palavra tem poder, né? O edital da Bahia saiu no meio da preparação da prova oral de Sergipe. E o que é que eu disse? Se eu ficar bem classificada em Sergipe, eu nem estudo para Bahia.
Natural. Se tivesse sido nomeada, gente, não teria estudado. Com essa trajetória cansada, anos de estudo, ia estar ali no MP, que também é bom, no estado ao lado, estado pequeno. Exato. Não iria, é realidade, não iria. Eu falei muito isso na sala, aguardando, né, o sorteio. Não, se eu passar aqui, eu não faço nem a prova da Bahia. Vou nem lá. Nem faço. Fico aqui mesmo. A cidade mais distante de Aracaju é 2h30, eu sossego aqui. E veio a prova oral e os desafios. Eu tenho certeza que se eu não tivesse encarado os desafios que eu encarei na MP de Sergipe, eu não teria chegado inteira para o MP da Bahia. Com certeza, pessoal. Olha só, o que acontece? Todas as vezes que a gente vai a primeira vez para alguma fase, a gente não tem noção do que vai acontecer. Então, é natural que a gente fique um pouco assustado, use estratégias de estudo. Quando você já está na segunda, você já observou, você já viveu aquela realidade. Tem até um estudo da neurociência que fala isso. Você já criou aquele cenário, você já conseguiu. Então, isso é muito importante. Isa, para o MP Sergipe, o que você viu como fundamental para a prova oral e para a prova de tribuna? Olha, para a prova oral, fundamental é um preparo não só de conteúdo, mais uma vez, sem mudar o seu material, como também um preparo emocional, sabe? A minha primeira banca foi penal foi processo penal. Lá separou o penal de processo penal, era uma banca separada. Foi processo penal em Sergipe e eu tive sensação de túnel. Sensação de túnel é quando você está no lugar, que você fala de ausência na prova. Isso. Sensação de não túnel, estar presente. Sensação de túnel na psicologia. Eu cheguei, tocou a sirene, porque foi no formato mais Sebrasp, né? Tocou a sirene, o examinador começou a falar a questão e eu não ouvia. Eu simplesmente não ouvia o que ele estava dizendo. E a questão era imensa, ele lia um dispositivo do CPP e eu não conseguia retornar para o meu corpo. Eu estava ali e eu não ouvia nada. Eu via as pessoas, ele batendo a boca e eu sem conseguir ouvir. Pedi para repetir a questão, fui voltando. Então, passar por esta sensação de túnel me possibilitou que chegasse na Bahia, na prova, não só lá em Sergipe, para as próximas bancas, estar presente na prova, mas chegar na Bahia sabendo que o emocional da gente oscila, que ia ter um ataque cardíaco e que eu tinha que voltar rápido para aquele local. Eu tinha que estar presente na prova para não perder o controle sobre a minha prova. Uma outra coisa que aconteceu em relação à prova de Sergipe foi de conteúdo mesmo. De conteúdo. Teve uma determinada questão que me desestabilizou na prova. E chegar lá, eu testei, eu tinha organizado os pontos e na hora fugiu o conteúdo da minha mente. Eu não conseguia me lembrar e eu não tive tanto jogo de cintura para lidar com aquela situação. Eu me culpei tanto de não lembrar que eu me sabotei para a prova seguinte. Que foi a prova de tribuna. Isso. E na tribuna, Isa, conta pro pessoal, porque assim, na tribuna, depois eu vou fazer uma pergunta específica, mas conta pro pessoal aí em relação à tribuna. Foi um caso no MP Sergipe? Não, foi tema. Foi tema. Isso, aliás. Foi um tema, não um caso. Foi um tema. E como eu achava que não tinha feito bem a prova oral, por causa dessa questão que fugiu o conteúdo, eu queria me lembrar mais coisas, eu só me lembrava de uma súmula, não veio mais conteúdo, e eu fiquei me culpando, me martirizando, sabe, me chicoteando literalmente por causa disso. Eu sorteei o tema e disse, não vou conseguir. Eu liguei para Isabela, porque Isabela fez o suporte para o MP Sergipe. Mas não fiz o 24 horas. Mas eu te liguei. Foi. Não fez o suporte de tribuna, fez o curso. Fiz o curso. Isso, mas eu te liguei, eu lembro disso. E eu percebi que Isabela estava com um clima meio de que não ia dar conta. Tô mentindo ou não? Totalmente. Eu estava desequilibrada. Eu não vou conseguir fazer isso. Eu liguei para Isabela. Eu não lembro se era 20 horas. Eu estava num dia que era um caos. E eram as 24 horas dela e eu no meio de um caos. Que eu estava com muita coisa do trabalho. Mas assim, vinha na minha mente. É as 24 horas. Por mais que ela não tivesse contratado o suporte, vinha na minha mente. Ó, são as 24 horas da Isabela. Ela tá nas 24 horas. Aí vinha e passava. Aí 8 da noite eu peguei e falei, peraí, deixa eu ligar pra Isabela. Aí liguei pra Isabela. Eu estava consciente de que eu não conseguiria fazer. E não era um tema difícil, concorda? Não era. Mas eu enxergava ali, era posse e porte
e disparo de arma de fogo. São 4 tipos penais. E eu olhava, 4 tipos penais, não vou dar conta. Eu só negava. Eu negava. Não dou conta, não vou conseguir. Pessoal. Não vou conseguir. Vou voltar pra minha casa hoje, vou trocar minha passagem. Eu quero voltar. E Josélia me ligou, Nathalie também me ligou e Mafalda, né? Você vai ficar aí. Então, cada uma no horário para poder tentar me segurar. Nathalie, eu vou te ouvir. Tira isso aqui, tenta reagir. Só que ela não podia me dizer muita coisa se eu já estava emocionalmente abalada. Ela não podia me dizer assim, não, tá bom. Eu montei uma estrutura, eu lembro que a gente mandou uma estrutura daí pra você, né? Porque assim, quando eu vi que a Isa já era 8 da noite, tava desestabilizada, o que eu fiz foi montar uma estrutura do caso, jurídica, e mandar pra você. Você lembra disso? Lembro. E eu não conseguia ler. Não adiantava mandar um negócio pronto pra mim, eu não conseguia ler. Do tema, melhor dizendo, né? Era do caso. tema. Eu não conseguia ler e absorver nada naquela condição que eu estava. Então, eu tinha material, eu consegui pagar excesso de bagagem na rodoviária, ou seja, eu levei uma biblioteca para Aracaju. Então, eu tinha material, o suporte tinha mandado para mim, Josélia tinha mandado para mim, eu tinha o material de outro curso, eu tinha o meu material e eu não conseguia ler, eu não conseguia interiorizar, porque eu negava, eu digo, não consigo, 4 tipos penais, não consigo, eu não vou conseguir, 15 minutos, não consigo, eu vou falar só de porte. E eu não tinha como escolher um tipo penal se eu tinha sorteado 4. Meu tópico tinha 4 tipos, eu não podia falar de um. Aí fiz as escolhas trágicas dentro daquilo e na manhã de apresentar, eu fui tomada por uma confiança falsa, que uma coisa é confiança, outra coisa é ego. Preparo, também. E ego. A confiança ajuda. Uma coisa é confiança. Confiança traz calma. O ego faz você pulular. Sempre falei bem, não vai ser agora que eu Foi bom, graças a Deus aconteceu isso. Vou conseguir falar. Qualquer coisa eu improviso. Graças a Deus que foi essa sensação, gente. Porque talvez poderia ser uma sensação pior, de não dou conta, não sou capaz, não vou conseguir. Graças a Deus que foi essa. Aí não fui com a confiança, fui com o ego, né? Fui com o ego fazer a prova, sorteei lá a ordem, que o tema já tinha sido sorteado de véspera, né? 24 horas. Sorteei a ordem, eu era a primeira. Eu disse, melhor ainda, eles vão estar com a mente aberta para me ouvir. E aí falei super empolgada, quem estava na plateia adorou. A banca não adorou tanto, né? A nota poderia ter sido muito melhor se eu tivesse ido com a confiança. Eu fui com o ego e tinha tido Mas passou. Passei, claro. Isso. E eu lembro que quando saiu o resultado da tribuna, você ficou um pouco triste, Fiquei. lembra? Fiquei baqueadíssima. E aí eu falei pra Isa, é porque você vai passar na Bahia. Aí eu já tava... Eu fiquei baqueadíssima. E Josélia já tinha entendido, né? Ela falou, se eu ficar bem classificada, eu não vou estudar pra Bahia. O negócio veio, aconteceu isso nas vésperas da tribuna, porque se ela tivesse talvez ficado centradinha, com a bagagem que ela tem, ela fala super bem, teria conseguido revisar os casos. E nós mandamos todos os casos possíveis, todo mundo ajudou. Todo mundo. Não faltava. O que faltava mesmo pra mim era estar equilibrada. Estar equilibrada. Que graças a Deus passou. E aí também ganhou confiança pra Bahia. O resultado da tribuna me deixou triste. Eu não entendi naquele primeiro momento, vim entender depois, né? E fiquei numa classificação boa, porém podia ser excelente, né? Se eu tivesse feito a prova como eu poderia ter feito, mas é o sim, né? Veio a aprovação, deu tudo certo e veio o know-how para a Bahia. Cheguei na primeira fase do MP da Bahia com o estudo da prova oral de Sergipe, porque eu não tive tempo de organizar um estudo de primeira fase para a Bahia. Eu tive pouquíssimos dias pós-prova oral para pegar o ritmo de novo de primeira fase, porque eu fiz MP de São Paulo, MP da Bahia e MP de Minas, na sequência. O que é que eu fiz de diferente da Bahia? Eu estudei a Constituição da Bahia e legislação estadual da Bahia. E foi isso que foi o diferencial da minha primeira fase, porque eu cheguei com essa legislação na ponta da língua e tinha legislação estadual já na prova da Sebrasp. E não foi sorte. Foi porque eu tinha visto que o Sebrasp estava apontando naquela direção de legislação estadual e outras provas. E outras provas. Então eu bati o olho, olhei como tinha sido Amazonas, Pará, e disse, peraí que a gente vai de legislação estadual. Quando veio o resultado da Bahia, veio também São Paulo e Minas. Então foi, graças a Deus, vixe meu Deus. 3 provas.
3 segundas fases, né? 3 segundas fases. E aí veio uma escolha drástica, que era, eu preciso focar. Fazer uma São escolha. 3 ministérios públicos muito difíceis, são 3 portas que se abrem. Farei as três provas. Mas vou estudar para uma. Mas eu preciso estudar para uma. E aí, nesse momento, eu escolhi a prova do MP da Bahia. O foco é esse. E vou fazer o possível em relação às outras. Todo o meu possível. Mas o foco é o MP da Bahia. Com relação aos outros estados, fui ver as características da dissertação de São Paulo. Já tinha feito segunda fase lá. Já sabia que tinha uma dissertação que precisava ter uma estrutura diferente do que eu tinha feito na primeira, né? As características da denúncia no MP de São Paulo e as características das peças de Minas, totalmente diferentes. Eu disse, vou concentrar aqui na Bahia. Vou concentrar na Bahia, já olhei as peculiaridades de cada uma, concentra na Bahia, 2 finais de semana diferentes de segunda fase. Os outros eu vou fazer. São Paulo é em um dia, você faz uma dissertação, uma peça e 5 questões discursivas. É um rally, né? Prova rally. E Minas é um final de semana que você vai fazendo ali os grupos. E é desgastante, não é o rally que é São Paulo. Me concentrei, olhei os temas que o Sebrasp vinha tendo. Eu já tinha aquele compêndio que eu tinha feito para Sergipe, acrescentei as provas seguintes, fiz as minhas apostas e muito treino. Muito treino. Eu estudava loucamente ali. Todo o horário que eu tinha, porque eu trabalho 7 horas por dia. Então eu comecei a acordar 4 da manhã. Vocês percebem que a autossabotagem tinha ido embora, que a Isa passou a observar as coisas de uma forma mais concreta, sabendo que tinha que estudar, calçou as sandálias da humildade, sabendo que mesmo com bastante bagagem, com bastante conhecimento, o que ia fazer a diferença era o aperfeiçoamento, era o estudo específico. Aí comecei a acordar 4 da manhã para estudar de 4 às 7. Aí fazia ou uma atividade física, ou ia mais cedo para o trabalho, saía do trabalho, tinha que sair até às 16h30, porque senão eu pegava um mega engarrafamento na paralela e não conseguiria chegar na sala de estudo. Todas as vezes que eu extrapolei esse horário, que eu via que eu ia ficar mais tempo no engarrafamento, eu fazia o retorno e ia para minha casa, para não perder nada de tempo útil em relação a cada uma das provas. E introduzir algumas leituras para trazer mais conteúdo para a minha discursiva. Eu observei que em Sergipe eles tinham cobrado interseccionalidade. Eu disse, bem, se eles estão dentro desse contexto aqui, que é uma coletânea de livros de feminismos plurais, se cobraram interseccionalidades e a Lívia Vaz faz parte dessa coletânea, promotora da Bahia, tem muitas chances de cobrar cotas raciais. Sim. E aí eu li o livro de Lívia, li os livros que Lívia se referia, procurei ler o Silvio de Almeida, procurei ler Adilson Moreira e fui juntando esse conteúdo, o reflexo veio numa peça com a pontuação máxima. Isso. Isa, me conta, como foi sua nota na segunda fase da Bahia? A minha nota na segunda fase da Bahia foi muito boa em penal, que é a minha área do mestrado. Eu não sei os números exatos, mas foi 80 e tantos, quase beirando 90. E em difusos, que foi onde teve esse parecer que tinha a parte de cotas raciais. Eu tinha estudado também muito ambiental, porque... Tinha sido um problema em 2018, né? Exato. Por mais que eu soubesse que não era a mesma examinadora, eu sei que é um tema que é importante. O MP da Bahia gosta, e o Sebrasp, quando cobra, né, um espelho denso. Então, isso eu tinha também me dedicado muito ao estudo. E agora vamos falar de prova oral da Bahia. Eu quero saber o que você fez, como você estudou, já conheceu a experiência do Sergipe, como você se organizou e o que foi primordial? Sem dúvida nenhuma, o primordial foi ter uma percepção da minha limitação. Saber que eu não podia dar conta de tudo. E eu não sabia tudo, mas que eu podia fazer o melhor possível dentro daquilo ali. Isso foi primordial. Baixar a cabeça e dizer, tá bom, não sei tudo, mas vou dar tudo. E esse dar tudo veio com... Fazer tudo que fosse possível. Todas as apostas possíveis. Isso aí. Fiz tudo que era possível. Então, curso,
horário de trabalho, determinados compromissos, pegou Natal, pegou Réveillon. Então eu tive que fazer limitações. Natal ok, Réveillon não. Carnaval não. Um ensaio de verão em Salvador, porque verão, Salvador, eu disse, bem, tenho que escolher um ensaio, uma festa. Vou pra Timbalada. Escolhi um ensaio da Timbalada. Pessoal, é importante vocês observarem o equilíbrio. Essa fase da prova oral é uma fase de você fazer atividade física, de você não ficar só sentado estudando, porque senão você vai pirar. E o que a banca vai querer ver em você é conteúdo jurídico, é claro, mas o equilíbrio emocional vai reger, vai ser muito importante. Sem dúvida. Eu disse, não vou cortar minha atividade física, preciso não dela. Cortem. Preciso dela, vou fazer escolhas aqui que encaixe as atividades físicas, que encaixe um ensaio, tá bom, não vou carnaval, mas tem um ensaio aqui para eu me divertir, para eu viver isso aqui. E depois que eu organizei essa coisa da vida social, e nessas escolhas, eu optei também pelos cursos. Eu fiz os cursos, todos que eu podia, e fui fazendo nos meses antes da prova, para me manter sendo avaliada até a prova. Então, o suporte mesmo, eu fiz a turma de dezembro e depois eu estava lá de novo fazendo a turma de fevereiro. Sim, vários alunos aprovados fizeram 2 vezes o curso presencial e fizeram simulados virtuais. E dei prioridade realmente para os presenciais, embora tenha feito simulados online, mas o presencial permite que o avaliador tenha uma noção total de mim. É a postura, é como eu estou sentando, é como eu fico quando estou cansada. Isso, e na primeira turma deu para ele ficar bem essa questão da exaustão, né, Isa? Sim. Porque você acabou sendo arguida muito tarde da noite, né? E coincidiu, eu fui a última no curso do suporte, que esperou até mais tarde, e fui a última na minha prova. Então, essa percepção que eu tive de aguardar, de ser a última no simulado... E outra coisa, pessoal, e de saber que você está ali na salinha de espera, que você está cansado, mas que você vai ter que entrar lá e dar seu máximo. Porque o examinador também vai estar cansado e mesmo sendo o último, você vai ter que apresentar conteúdo para ele. Eu falo isso porque eu me recordo de um aluno que não foi aluno do suporte para a prova oral, mas ele havia feito uma prova oral já, e ele me relatou isso quando ele chegou no curso. Que ele falou, professor, o que mais me atrapalhou, na época ele tinha feito o TJ Paraná, não tinha sido nosso aluno, e ele voltou numa outra prova oral que ele foi habilitado. Ele falou, professora, lá no Paraná, o que mais me atrapalhou foi porque a minha arguição foi às 10 da noite e eu não estava emocionalmente preparado para lidar com o meu cansaço. Quando eu já entrei desistindo da prova. Foi impressionante, porque quase coincidiu o horário. Né, entre o curso e o que aconteceu na vida real mesmo. Isso me ajudou a perceber que o limite do cansaço, como é que eu ia lidar com aquilo ali, como é que eu ia entrar na sala para dar tudo de mim, cansada, esperando na salinha, e como também passar de uma sala para outra. Né? Fechou a porta de uma, na outra zerou, é outra realidade. A gente fez isso no curso, simultaneamente, foi exatamente igual aconteceu na prova em relação a trocar de sala. Foi. Ô Isa, e eu quero saber de você o quanto o curso de suporte te ajudou, o quanto você avalia dentro desse processo de tudo que você fez, o quanto o curso de suporte 24 horas te ajudou, o quanto os simulados do suporte, o estudo de banca, o curso presencial, a avaliação pelos professores, a metodologia, a didática, o quanto isso te ajudou para a prova oral? Nossa, é difícil quantificar, mas foi importantíssimo. Foi importantíssimo. Estar com os ex-examinadores foi muito elucidador para mim, mostrar o que é que eles observam, né? Ter o contato com a Aline Arcângelo, maravilhosa, o contato com o Inocêncio, com o Marco Aurélio, eles conseguiram me mostrar quais os pontos eu deveria explorar. E eu levei isso para a prova. Da mesma forma, os professores Gustavo e Letícia tiveram contato comigo nos feedbacks e foram apontando saídas diante de uma situação que poderia acontecer. E de fato foi acontecendo, né? Durante a prova a gente vai percebendo, nossa, se o examinador me apertar mais nesse ponto, como eu posso me sair? Lembro que Letícia apontou, se na minha prova teve um ponto que eu sabia
e eu me segurei neste ponto e desenvolvi o máximo que pude. Então essas experiências que ela e Gustavo trouxeram para mim da última prova também foram importantes. Foram muito importantes. Foram muito importantes. E as oficinas de treino, a dinâmica de treinos anteriores, você acha que ajuda, que faz o aluno evoluir até chegar a essa banca? Estou falando da própria didática do curso, da metodologia, que primeiro no presencial você faz oficinas de treino e depois você vai para a sala com os examinadores. Eu entendo que é uma metodologia muito boa, ela é efetiva, porque as oficinas, elas possibilitam que você se apresente para outros colegas que perder o medo, que não lhe conhecem e que vão ter um juízo crítico de você que é diferente do professor. Então, se expor para o colega é muito semelhante àquilo que você passa quando você chega na salinha para esperar e que vai para a sala se deparar com o examinador que também não lhe conhece e que vai exercer um juízo crítico em relação a você. O objetivo do colega observar, dentro da metodologia didático-pedagógica que é desenvolvida pelo curso, é para que o colega observe todos os pontos positivos que você tem e ele também possa aprender. E segundo, a exposição. Por quê? Um dos maiores entraves de não se falar em público, porque tem gente que consegue vir aqui e fazer um vídeo. O problema da pessoa não é fazer um vídeo. O problema da pessoa é falar em público. É ter um público. E a banca é um público. E é um público que você vai chegar ali e que você sabe que está avaliando você. Então, a ideia das oficinas, dessa exposição para os colegas, é justamente que você se exponha antes da sua prova oral. Quanto mais exposto você tiver, quanto mais você falar exposto, menos constrangimento você vai ter ao falar perante a banca. Tá bem? Muito obrigada. O Afonso daqui servindo a gente, nosso café da manhã, com o suporte. E a gente passa por essa exposição. Isso trava alguns candidatos. Quando chegam na sala e se deparam com pessoas que não conhecem, eles já vão se colocando numa posição para dentro, né, meio concha, e não conseguem desenvolver quando chegam na sala perante o examinador. Então, a técnica de exposição eu acho fantástica, né? Desinibe e mostra que tudo ali que você precisa aprender para chegar com mais segurança perante a sua banca. Tá, Isa, numa escala de 0 a 10, o quanto você indicaria o curso Suporte 24 horas para as pessoas que vão se preparar para as provas orais? 15. Que exagerada, gente. Obrigada, Isa. O quanto você indicaria para os colegas que vão passar por uma experiência como a sua, de prova oral, tanto o curso online quanto o curso presencial, no suporte tribuna, pessoal? Que a Isa não fez. A época que a gente mandou o gabarito, ela não fez, mas também é muito importante porque traz uma segurança para você, tá bem? Então, fala pro pessoal o porquê você indicaria dentro da importância que teve. É óbvio que, gente, a gente sabe que prova oral é um conjunto. Não é apenas um curso, não é apenas um detalhe. Ninguém tá aqui para falar isso. Mas eu queria saber, dentro da perspectiva do próprio curso, do que você olhando hoje, como aprovado em 2 provas orais, se você indicaria e o que fez diferença na sua preparação que o suporte ofereceu. Com certeza, indicaria e indico, inclusive fiz uma indicação ontem do curso. Eu gosto muito da metodologia do presencial e também da metodologia do online. Né? Mesmo tendo o distanciamento físico, a gente tem qualidade nesses exames, o corpo docente é muito bom, muito experiente, isso soma muito. O material de apoio é muito trabalhado, bem colocado, sabe? Tem muito conteúdo ali que vai agregar aquilo que a gente já tem, vai trazer apontamentos relevantes para os estudos. E além disso, tem a questão toda de você ganhar confiança para falar. Então, a metodologia lhe dá essa confiança de que você está colocando corretamente o conteúdo, você está levando o seu conteúdo todo para a sua prova oral, ao invés de você ficar com aquela sensação de eu poderia ter feito mais. Então você vai com aquela sensação de que está dando tudo de si. Isabela, eu quero agradecer a você, parabenizar você mais uma vez pela aprovação. Eu sei que a sua trajetória é uma trajetória muito inspiradora. Muitas pessoas que trabalham, estudam, que lutaram, que estão há anos estudando. Eu sou uma pessoa que sou contra o desistir. Eu acho que a pessoa só tem que desistir de estudar para concurso se ela conseguiu alguma coisa muito melhor, seguiu um caminho, por exemplo, na advocacia e ficou muito bem, e não na advocacia que ela está infeliz, frustrada, recebendo um valor e para não continuar, para não encarar esse processo. Então eu acredito que a sua história é uma história que realmente inspira. Você é uma mulher de fibra,
que lutou. E tem uma questão que eu não posso deixar de trabalhar aqui antes de encerrar essa entrevista, a questão da idade. Porque as pessoas, elas têm muito... O Brasil é um país imediatista, sabe? No Brasil, nós temos valores invertidos. E nós temos que falar sobre isso. Sim. O valor do Brasil, às vezes, é o jovem, é você estar jovem em algum lugar. Não que isso não seja bom, mas isso não vai ser realidade de todo mundo. E isso não pode ser o mais importante numa aprovação e numa trajetória. Eu falo isso porque eu sempre ouvi as pessoas falarem de boca cheia. O fulano passou aos 25 anos. Como se quem passasse com mais idade fosse um frustrado, um coitado, um burro. Entende? E eu falo porque eu vivi isso também, eu ouvi isso também. Entende? É assim que eu me senti. Ah, mas você não passou ainda, Josélia? Ainda. Essa é uma palavra que... O primo do meu amigo passou com 25 anos, entendeu? E eu falava ouvi o nome muito, e o TJ. Eu em São ouvia Paulo. muito. Você está estudando ainda? Você está estudando ainda? Estou. Aí teve um período que eu não queria nem mais responder. Estava me incomodando tanto que eu não queria responder. Eu não queria que minassem a minha persistência com esse tipo de mensagem, sabe? Com esse tipo de fala. Então, sim, eu retornei a estudar para os concursos aos 40 anos, com a vida arrumada, num cargo que me dava o sustento da minha família, da minha casa, que eu não estava frustrada, mas o meu sonho estava ali. Isso. Então, eu tinha que fazer aquilo que o meu coração estava dizendo que era para fazer, que era a prova do Ministério Público. Então, retornei aos 40, fui passar aos 46 e vou tomar posse aos 47, porque eu fiz 47 agora, né? Presente então, de aniversário vou foi tomar aprovação no posse aos 47 e tem anos. gás e tem muita coisa para entregar. Sabe por quê? Quando a pessoa isola o passar jovem como uma grande conquista, não que não seja, Porém, quando ela isola e não admite que quem passou com mais idade foi mais resiliente, enfrentou frustração. Por isso que eu digo, quantas frustrações e quantas vezes você não teve... E tem mais um detalhe que as pessoas, eu quero que você fale. As pessoas têm medo. Ah, mas será que a banca vai me reprovar por eu já estar com 40 anos? Por eu já estar com 45 anos? Será que a banca vai ter um preconceito comigo? O que você tem para mandar de recado pro pessoal que pensa que a banca pode ter um preconceito? As bancas não têm preconceito com isso. O que as bancas percebem é que você tem uma experiência de vida que pode agregar para aquela instituição. O que a gente tem é um preconceito que a gente carrega das outras pessoas dizerem que a gente não pode. Né? Nossa, ela tá... Você não se sente mal? Eu ouvi isso. Você não se sente mal de estar ainda estudando para concurso? Não, não me sinto mal, me sinto ótima. Né? E continuarei estudando, porque eu acho que o cargo exige os estudos, não mais para concurso. Encerrei, sou uma aposentada dos concursos, mas estarei estudando, porque estudar faz com que eu me sinta bem e que eu vou poder fazer um trabalho melhor por estudar. Eu me lembro que uma vez eu estava chegando na biblioteca da UCDB lá em Campo Grande para estudar, com a autoestima no pé, com o concurseiro, coitado. Às vezes tem dia que você tá... E eu lembro que eu encontrei uma amiga da minha irmã. E aí ela não me reconheceu de pronto, outro amigo que falou. Ah, ela é a irmã da é aquela que estuda há muito tempo e nunca passou. Foi desse jeito que eu fui recepcionada. É a José, ela é a irmã da Joseli. Eu sei, essa menina estuda um tempão. Estudar um tempão e nunca passou. Aí eu olhei assim, eu ainda tava na fase do concurseiro raivoso, né? Que depois você vai dar risada disso. Quando você amadurece, você ressignifica, você dá risada disso. Porque você sabe que você tá no caminho e que aquilo ali, a regra é reprovar. Você vai passar sim e vai ser no tempo certo, na hora certa, no lugar certo. E se você não desistir e fizer os ajustes certos. Mas eu lembro que aí eu peguei, na época eu falei pra ela assim, eu passei sim. Porque eu tava tão chateada com aquilo, né? Eu falei, eu passei assim, só não fui nomeada. Né? Porque tipo, eu tava tão... Mas não importa, né? Porque as pessoas também, quem tá de fora do processo, ele só tá enxergando o resultado. Ele não enxerga o seu caminhar, o seu processo, o que você ganha de amadurecimento. E cada história é uma história. Cada história é uma história. Só o candidato sabe quais as dificuldades que ele enfrentou para chegar até ali. Então, eu consegui chegar com muito sacrifício. As coisas aconteceram aos 46 porque tinham que acontecer aos 46. Então, eu venho sustentando, né, a minha casa desde os 27. Então, eu tinha que fazer escolhas, inclusive financeiras, entre sacrificar o sustento de casa e fazer uma segunda fase, né? Fazer uma segunda fase. Então, cada um tem o seu percurso,
tem pessoas que têm outras facilidades e que podem, graças a Deus, chegar mais cedo, mas eu só pude chegar agora. E tá tudo bem de chegar agora. Não, chegou na hora certa. Isabela, parabéns pela sua aprovação, parabéns pela sua trajetória. Eu tenho absoluta certeza que você vai ser uma excelente promotora, que a promotoria que ganhar você vai ganhar um grande presente, que o Ministério Público da Bahia ganhou um grande presente. E eu estou muito feliz e grata pela sua confiança no curso, mas muito, muito, muito feliz pela sua aprovação e por você estar encerrando como membro essa trajetória de concurseiro. Você merece muito esse momento. E em casa, eu quero te agradecer, te dizer que eu estou muito feliz, e em nome de todos os professores do curso, em nome de toda a equipe do curso Suporte 24 Horas, agradecer a sua confiança e dizer que você tem uma trajetória linda. Parabéns, brilhe na carreira assim como você brilhou durante toda essa caminhada, tá bom? Muito obrigada, minha amiga. Você profetizou que seria em casa e realizou. Eu estou muito feliz. E eu quero te entregar também uma lembrança em nome de todo o curso Suporte, tá? Ai, muito obrigada. E uma flor. Que lindas. Obrigada. Obrigada de Sucesso, coração. viu? Muito obrigada pela confiança. Muito obrigada.